Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de República Oligárquica. Vamos falar das questões políticas da República Oligárquica, mais especificamente do arranjo entre Minas Gerais e São Paulo e da política dos governadores. Então, vem comigo. A política dos governadores, ela tem o início no governo do Campos Salles, presidente da República que governou de 1898 a 1902, como eu já falei para vocês, um presidente muito polêmico, afrodescendente aí, que negava suas origens. Inclusive, se vocês forem pesquisar fotos e imagens do Campos Salles, vocês vão ver que as imagens todas aparecem com o Campos Salles mais claro, Ele dava um jeito de branquear a sua imagem, Ele tinha um preconceito com relação à cor e tudo mais. Mas vamos lá para o que nos interessa hoje, que é a política dos governadores, muito cobrada nos vestibulares, no Enem, nas provas, concursos, A política dos governadores, nós vamos ver aí que ela vai durar de 1898 a 1930, Acaba aí com a subida de Vargas ao poder e todo o contexto da Revolução de 1930, que nós vamos ver mais para frente. A política dos governadores, ela nada mais é do que uma aliança do presidente da República, com famílias que governavam os estados. Nós vamos ver que devido à Constituição de 1891, feita pelo Deodoro da Fonseca, nós vamos ver um federalismo surgindo. E o que aconteceu nesse federalismo? Os estados, eles ficaram muito fortes. Os governadores estaduais se fortaleceram muito. Para vocês terem uma ideia, essa Constituição permitia que os estados pegassem empréstimo no exterior. Os estados tinham uma força militar superior aí do governo federal. Os estados tinham sua própria Constituição, uma série de coisas mais, que vai surgir nesse federalismo aí. Lembrando aí que a Constituição de 1891 é a nossa segunda Constituição. A primeira é a Constituição de 1824, criada por Dom Pedro I. Mas vamos lá para o que nos interessa, novamente. Essa Constituição deu autonomia demais aos estados, Os governadores estaduais, como eu falei antes, eles estão fortalecidos. E o Executivo Federal, ele está fraco. O que o Campos Salles vai fazer? Uma aliança entre presidente e os governadores dos estados, em troca de favores. Nós vamos ver aí entre governo federal e governo estadual. Nós vamos ver aí que nessa troca de favores aí, o presidente da República e os governadores estaduais vão valer-se muito aí do coronelismo que vocês já estudaram. O que é o coronelismo? Nós vamos ver aí fazendeiros, latifundiários, que controlam um colégio eleitoral inteiro, um grupo de eleitores, levando em consideração que a maioria do povo nessa época vivia no campo, Então esses coronéis manipulavam o voto. Lembrando, o voto nessa época era aberto, A Constituição de 1891, ela determinou o voto aberto. Então o que acontece? Para manipular esse povo, essas pessoas, os votantes, os eleitores, que muitos viviam no campo, como eu já falei, nós vamos ver surgir o voto de cabresto e o curral eleitoral. O voto de cabresto, vocês já sabem, é o voto através, nós vamos ver aí que, marcado muito pela violência, pela chantagem também, se o cara não votar em quem o coronel determinar, ele pode até perder a vida, por que não, várias ameaças eles vão sofrer. E o curral eleitoral, nós vamos ver aí que é o grupo de votantes que é manipulado aí por esses coronéis, Não é à toa que esse período é chamado de governo de poucos. Nós vamos ver aí a participação de poucas pessoas nas decisões políticas do país. A grande maioria, o grande grupo aí, o grande número de eleitores e tudo mais, ele ficava excluído. E era manipulado e ameaçado. Outra coisa que não podemos esquecer, mulher ainda não vota, não é isso? Nós temos aí o homem votando, o homem alfabetizado. Essa eleição, ela determinava que o eleitor tinha que ser alfabetizado. Muitas vezes o eleitor só aprendia a desenhar o nome, Então essa alfabetização aí, ela é complicada, Muitas vezes o cara só desenhava o nome, ele não sabia nem o que ele estava fazendo.
Nessa época nós temos dois estados muito fortes que serão Minas Gerais e São Paulo. Os dois serão produtores de café. Surge o termo política café com leite, mas nessa época aí os dois eram produtores de café. Não existia essa coisa de Minas Gerais ser exportador de leite ou São Paulo ser exportador de leite, nada disso, tá? Os dois eram produtores, grandes produtores de café. O termo era só para diferenciar um estado ou outro, mas não significava que um mexia especificamente só com leite, tá? Mesmo porque nós temos que lembrar que é uma época que para exportar derivados de leite é praticamente impossível, tá bom? Então, o termo é só para dar uma esquentada aí nessa questão política café com leite. Lembre, os dois são exportadores de café. E levando em consideração o fortalecimento desses dois estados, Minas Gerais e São Paulo, eles vão criar um acordo entre eles, no qual eles vão alternar a presidência do Brasil, né? Que é aquele acordo da política do café com leite, não é isso? Que uma hora nós veremos aí Minas Gerais no poder e uma hora São Paulo, ou apoiados por Minas Gerais e São Paulo. Mas lembre, essa política ela não vai dar certo, né, funcionar sempre não. Nós vamos ver que ela já vai começar com furos. Existirão momentos aí, nós vamos ver, que os candidatos à presidência da República não terão apoio ou de Minas Gerais ou de São Paulo. Então, esse acordo entre a política café com leite, nós vamos ter aí que de vez em quando ele vai ter quebras, né? Inclusive em 1929 aí, quando Vargas aproveita para entrar no poder. E dentre esses rachas aí, nós vamos ver aí Afonso Pena, do Partido Republicano Mineiro, indicando para a sua sucessão o Marechal Hermes da Fonseca, que vinha do Sul, né? E o Marechal Hermes da Fonseca, ele vai começar aí uma política implacável, aí chamada de política da salvação, né, que consistia na intervenção dos militares nos estados que não tivessem apoiando o Marechal Hermes da Fonseca. Inclusive, nós vamos ver aí que o Marechal Hermes da Fonseca, ele chega a tirar, né, governadores dos estados, naquela época eram chamados de presidentes, né, ele chega a tirar os governadores dos estados que não o apoiavam e colocar representantes, né, militares apoiados por ele para governar. Ele substituía os governadores pelo que a gente chama de interventores. Ele vai depor muitos coronéis do norte e do nordeste do Brasil, inclusive nós vamos ver aí a família Acioli no Ceará, dando origem à Revolução do Juazeiro. Que revolução é essa? A que coloca o padre Cícero, né, o padre Cícero, no poder aí, né, uma revolta feita por ele aí que acaba como ele se tornando um dos coronéis aí, tá bom? Continuando aí, nós vamos ver aí que o Marechal Hermes da Fonseca contava com o apoio da classe média e dos militares. A justificativa que ele tinha para, né, essa política da salvação é que ele iria acabar com a violência no campo e com com a corrupção, né, da política café com leite. Essa era a ideia dele, tá? São Paulo, por sua vez, vai indicar um cara, né? Vai indicar Rui Barbosa, aquele que vocês já estudaram da política de encilhamento. Rui Barbosa vinha da Bahia, tá? E ele vinha com uma campanha chamada de campanha civilista. Já fala tudo, um civil no poder. E ele fazia fortes críticas à campanha do Marechal Hermes da Fonseca. Uma das características aí da campanha civilista do Rui Barbosa é que ele defendia a moralização da eleição, né? O que ele queria dizer com isso, né? Ele defendia o voto secreto. O Rui Barbosa, ele vai recorrer por uma campanha mais urbana, tá? Porque ele sabia que o campo estava dominado pelos coronéis aí, pelos fazendeiros que estavam na onda do Hermes da Fonseca, tá? Nós vamos ver aí que ele tem a maioria dos votos aí que ele vai ser ligados aos centros urbanos, e o Marechal Hermes da Fonseca assume aí o governo do Brasil aí, dando início então mais um ciclo. O Marechal Hermes da Fonseca, ele governou de 1910 a 1914 e ele era
parente do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Para quem não sabe. Ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que nós já estudamos do golpe da Proclamação da República, que eu vou deixar o card aqui para vocês, tá bom? Então, meus queridos, finalizamos essa parte aí da política, né, que vai englobar a República Velha aí. Na aula que vem eu volto conversando com vocês sobre as revoltas que vão acontecer no Brasil nesse período, já que, pelo que vocês viram, o povo está excluído de participação política, a proclamação da República aconteceu tem pouco tempo, nós vamos ver aí que não teve participação popular também. Então, na aula que vem a gente segue falando das revoltas, ok? Então, aquele pedido, hein? Não deixe de curtir o canal, de deixar no comentário e compartilhar o vídeo, ok? Até mais!